Vamos chamar agora a Kátia Lobo, que é psicóloga e diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Ouro Fino Saúde Animal. Kátia, que bom que você está somando conosco nessa sexta-feira. Seja muito bem-vinda, viu? Bom dia. Bom dia, Paty. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também está muito feliz em te receber aqui, viu, Kátia? Porque é tão bacana a gente passar por esse assunto falando sobre o mercado de trabalho, né? Como é que o mercado de trabalho olha para esses profissionais que são insistentes primeiro, tá? Vamos separar aqui, porque eu penso que cada um tem sua caixa dentro desse contexto do mercado de trabalho. Os insistentes têm mais espaço dentro do mercado de trabalho? Eu acredito que sim, Paty, porque isso está muito relacionado com a forma que a pessoa aplica essa insistência, essa persistência no seu dia a dia. Então, as pessoas persistentes, elas possuem um propósito, elas possuem um objetivo a ser alcançado. Assim como a psicóloga trouxe para a gente em relação à nossa vida pessoal, no trabalho da mesma forma. Então, se eu tenho um propósito, um objetivo, algo maior que eu preciso, que eu quero alcançar, a persistência vai me ajudar a fazer com que isso aconteça. Muito bem. Para quem é persistente, o mercado gosta, já olha e já atribui como uma característica mega positiva de falar, opa, esse eu preciso realmente no meu grupo. Ou pode ter uma característica ruim ao ser persistente também. Ela é positiva desde que bem aplicada e equilibrada. Então, se ela é persistente, não teimosa, o mercado vê de uma maneira positiva. É, porque muitas vezes você fala assim, mas você ainda está persistindo nisso, né? Você não mudou, eu pedi para você virar O a página, não persistente é? é que o persistente, Paty, ele traz novas formas de fazer aquilo, de alcançar aquele objetivo. Ele não vai fazer da mesma maneira, diferente do teimoso. Teimoso, se eu quero alcançar aquele resultado, eu vou sempre fazer do mesmo jeito. Eu acredito naquilo, eu acredito na forma com que eu faço, então eu vou insistir nessa minha teimosia de seguir dessa forma, diferente do persistente. O persistente, ele vai inovar, ele vai utilizar da criatividade para fazer coisas diferentes e alcançar esse mesmo objetivo. E o teimoso, hein? Vamos falar um pouquinho dele. Até que ponto é bom ser teimoso no mercado de trabalho, nas relações de trabalho? O teimoso, Paty, ele não é tão bem percebido pela falta de adaptabilidade. Então, quando eu sou teimosa, eu acredito na forma como eu faço essa atividade e eu estou pouco aberta de aprender, eu estou pouco aberta a fazer isso de uma maneira diferente. Então, se eu estou no mercado de trabalho sempre adotando aquela mesma forma, certamente eu não vou ser percebida como uma boa profissional. E o departamento de RH, quem atua nessa percepção humanística das características, daquele indivíduo, ele saca logo, assim, o mercado de trabalho saca logo quem é teimoso? Ele apresenta características que já são identificadas rapidamente? Eu acredito que depende do indivíduo. Então, há indivíduos que a gente rapidamente vai identificar, isso no mercado de trabalho, isso nas nossas relações pessoais, e existem indivíduos que não, né? Então, existem indivíduos que eles vão lá no pouco a pouco, dia após dia, e em determinada situação ele traz a teimosia, e não como algo generalizado. Muito bem. Kátia, deixa eu te linkar aqui com a Ana Loureiro, psicóloga clínica que está aqui nos nossos estúdios. Oi. E Ana, a gente consegue ser teimoso, insistente, persistente na vida pessoal e não ser na vida profissional? Ou não tem como ser uma coisa e ser outra, né? Ser no CNPJ e no CPF, Não, digamos Paty, assim? não tem como separar. Não A tem pessoa, como, né? se ela mantém um padrão na vida dela pessoal, ela vai manter no profissional também. Né? Porque não tem como você... É o padrão dela, É né? o padrão dela. Né? Ela vai refletir em todos os ambientes. Né? Por exemplo, se ela estiver no social, ela vai refletir o mesmo comportamento em casa, no trabalho. Né? Ela vai manter, sim, o mesmo comportamento. Muito bem. E aí, Kátia, muito para falar dos combates e embates que podem ter nas dinâmicas, né, de grupos ali, do pessoal do mesmo departamento, quando estão todos remando por um objetivo. Muitas vezes, nem todo mundo é persistente igual, é insistente igual, podem ter pessoas mais teimosas do que outras, certamente vão ter, né? Como não tirar do objetivo comum?
né? Quando você tem ali pessoas muito focadas em continuar e outras já perdendo um pouco desse gás, é como se fosse realmente uma corrida, né? Como fazer esse time todo entrar nessa toada, né? Tentando evitar o atrito, que também é algo né, que a gente alcança também. Quanto menos atrito, luta, né, para não ter tanto atrito. Mas e aí? Como equilibrar tudo isso? A comunicação é uma ferramenta muito importante nesses casos. Então, criar os combinados, criar os ritos de gestão para acompanhamento das atividades, eles fortalecem que o conflito exista, porque o conflito de ideias faz com que as pessoas conversem, criem, aprendem, mas não cheguem num confronto. Então, o confronto não é saudável para as relações corporativas, mas o conflito faz parte da gente chegar num objetivo comum e a comunicação é uma excelente ferramenta para que isso aconteça. E aí é muito o papel do líder identificar essa toada, enquanto uns querem insistir e outros não? Isso é muito papel do líder. O feedback é uma ferramenta de comunicação utilizada pela liderança. Então, o líder ter a habilidade de um bom feedback, de uma comunicação assertiva, a fim de que todos caminhem no mesmo objetivo, é fundamental. E o quanto a teimosia pode desgastar uma relação no mercado de trabalho? Ela pode desgastar, inclusive, a carreira da pessoa no mercado de trabalho. Então, muitas situações existem repetidamente, como a psicóloga trouxe para a gente. Então, eu mantenho um padrão de comportamento na minha empresa atual, mudo de empresa, mantenho esse mesmo padrão de comportamento, e isso pode implicar, inclusive, no desenvolvimento da minha carreira, e não só na relação estabelecida naquele ambiente. E, Kátia, eu posso dizer que todo grande empreendedor de sucesso, ele foi teimoso, ele foi persistente ou ele foi insistente? Eu acredito que ele foi persistente. Acho que todo empreendedor de sucesso, ele testou maneiras diferentes para ele chegar no objetivo. Porque essa insistência exacerbada pode realmente levar ao fracasso do que ao sucesso, né? Isso é fato. Isso mesmo. Assim, insistir no mesmo erro não vai trazer ganhos, né? Então, você aprender com o erro e fazer de uma maneira diferente é quando você vai conseguir atingir seu objetivo. Tem uma frase célebre de Thomas Edison, né? Os maiores exemplos de persistência que ele diz, né? Questionando sobre o seu fracasso, ele respondeu: eu não fracassei, apenas descobri 10.000 maneiras que não irão funcionar com relação à invenção da lâmpada. Aqui esse exemplo é muito usado quando a gente fala sobre motivação, sobre persistência, e eu queria muito compartilhar eles com vocês aqui agora. Mas aí, Kátia, o que separa então a persistência da insistência em empreendedores? Qual que é o grande feeling? Sabe? Que você fala, pô, esse cara realmente vai chegar lá porque ele é persistente e não insistente, né? O que está separando essa maturidade mesmo dessas duas palavrinhas? É o que você trouxe agora na frase do Thomas Edison. É o fato dele ter aprendido com aquilo que deu errado, com aquela atividade que não deu certo, e ter feito de uma maneira diferente da próxima vez. Isso é que separa o persistente do insistente. É a forma de inovação, de criatividade que você imprime na atividade que você precisa pegar para cumprir aquele objetivo. Muito bem. E aí nas relações também, muitas vezes a gente insiste nas relações de trabalho, porque tem esse processo também da competição, né? De tudo que o processo do mercado de trabalho traz, né? De alcançar um posto maior, então eu preciso provar, então eu tenho esse jogo, essa dinâmica. Como fazer para não cair exatamente nisso? Né? Nessa dinâmica, muitas vezes, que co-parceiros estabelecem, né? E que a gente vê que ela é muito mais doentia do que sadia, né? Como duplar, né? Bem, assim, com a sua dupla, né? No mercado, sem ter essa colocação da teimosia, sabe? Da insistência, que viram realmente algo muito prejudicial para o grupo, né? E para o objetivo final, que é o objetivo positivo da empresa em si. Isso mesmo, acho que o autoconhecimento ele é muito importante. Então, eu olhar para fazer um exercício diário, semanal, de olhar para as minhas atividades, e tentar aprender com aquilo que eu estou fazendo, tentar fazer isso de uma maneira diferente, então trazendo para mim as minhas responsabilidades, e colaborando com o outro, fazendo um exercício empático, de colaboração com o time, vai fazer com que o clima flua melhor e que os times consigam entregar grandes resultados.
Maravilhoso. Kátia, eu quero agradecer demais a sua participação no programa de hoje, viu? Uma ótima sexta-feira para você e volte mais aqui. Eu que agradeço. Uma ótima sexta-feira para todos. Gratidão, muito bem. Gente, uma pausa rápida para a gente respirar um pouquinho, refletir sobre esse assunto. Ana Loureiro continua conosco e no próximo bloco a gente vai somar com a querida Adriane Mitter, que é produtora de eventos e palestrante. A gente já volta ao vivo.